Há uma ferida que muitos carregam sem saber nomear. Ela não aparece como cicatriz visível. Ela aparece na forma como você pede desculpas quando não fez nada de errado. Na forma como você encolhe quando alguém levanta a voz. Na forma como você sente que nunca é suficiente, não importa o quanto se esforce. Essa ferida tem uma origem, e essa origem, muitas vezes, tem o rosto da primeira mulher que você amou na vida, sua mãe. Não estamos aqui para culpá-la. Não é sobre isso. Estamos aqui para nomear o que aconteceu dentro de você, porque aquilo que não é nomeado continua a operar nas sombras da sua psique, moldando suas escolhas, seus relacionamentos, sua autoimagem, sua vida inteira. Carl Jung dizia que a primeira relação que temos na infância é a matriz de todas as relações futuras. É o molde invisível sobre o qual construímos o mundo. E quando esse molde foi formado por uma mãe narcisista, o que resta não é apenas uma lembrança difícil. O que resta é uma estrutura psíquica que precisa ser vista, compreendida e integrada. Se algo dentro de você reconhece o que estou dizendo, fique. Este vídeo foi feito para você. Ao longo deste vídeo, você vai entender algo que talvez ninguém tenha te explicado antes com essa clareza. O que é, de fato, uma mãe narcisista do ponto de vista da psicologia profunda. Não os rótulos superficiais que circulam pela internet, não as listas frias de comportamentos. Mas o que acontece dentro da psique de uma criança que cresce num ambiente onde o amor era condicional, onde a atenção era moeda de troca, onde existir plenamente era uma ameaça para quem deveria te proteger. Você vai entender por que ainda hoje sente culpa sem razão aparente. Por que escolhe relações onde precisa se diminuir? Por que tem dificuldade em reconhecer seus próprios limites? Por que a voz crítica mais cruel que você conhece mora dentro da sua própria cabeça? E mais do que entender, você vai receber um caminho, não uma fórmula mágica, não uma promessa vazia. Um caminho junguiano de individuação, de reconexão com o self, com aquela parte sua que nunca foi corrompida, que permaneceu intacta mesmo sob o peso do que foi vivido. Consciência não aprisiona, consciência liberta, e a liberdade começa aqui. A sociedade nos ensina que mãe é sinônimo de amor incondicional. Essa imagem está tão enraizada no inconsciente coletivo que questionar a própria mãe parece um ato quase sacrílego. Ela fez o que pôde. Toda mãe ama do jeito que sabe. Você não pode reclamar, ela te deu tudo materialmente. Essas frases existem para silenciar a dor, para fazer com que você enterre aquilo que sente antes mesmo de entendê-lo. E é exatamente esse silêncio que adoece. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo carrega arquétipos, imagens primordiais que moldam a forma como percebemos o mundo. O arquétipo da Grande Mãe é um dos mais poderosos da psique humana. Ele representa nutrição, proteção, origem, pertencimento. Quando a mãe real, a mãe de carne e osso que você teve, não corresponde a esse arquétipo, cria-se uma fratura profunda, uma contradição dolorosa entre o que você precisava e o que recebeu, entre a mãe que esperava e a mãe que teve. E essa fratura não desaparece com o tempo. Ela se esconde, se disfarça, se manifesta em ansiedade, em relacionamentos disfuncionais, em autossabotagem. Nomear essa fratura não é trair sua mãe, é honrar a si mesmo. O narcisismo, do ponto de vista da psicologia profunda, não é simplesmente vaidade ou egoísmo. É uma estrutura psíquica em que o ego se torna tão inflado, tão frágil e tão dependente de validação externa que o outro, qualquer outro, incluindo o próprio filho, deixa de ser uma pessoa real. Passa a ser um espelho, uma extensão, um objeto emocional a serviço das necessidades do ego materno. A mãe narcisista não vê o filho como um ser separado com desejos, limites e identidade próprios. Ela vê no filho um reflexo de si mesma. Quando esse reflexo agrada, ela ama. Quando esse reflexo a desafia, ela pune. Essa dinâmica cria uma armadilha invisível na psique da criança. Para ser amada, precisa deixar de ser quem é. Para existir no afeto da mãe, precisa desaparecer como sujeito. Jung chamava a atenção para o perigo do ego, que não tolera o outro como alteridade. Quando esse ego pertence à figura materna, o impacto é devastador,
porque é justamente com a mãe que a criança aprende, pela primeira vez, o que é ser amada incondicionalmente. Ou aprende, tragicamente, que o amor sempre tem um preço. Imagine uma planta crescendo num vaso pequeno demais. Suas raízes se formam, mas não têm para onde ir. Elas se dobram sobre si mesmas, crescem em espiral, buscam espaço onde não há. A planta sobrevive, mas nunca cresce de forma plena. Nunca alcança o que poderia ser. Agora imagine que esse vaso tem um nome: o ego da mãe narcisista. A criança que nasce nesse ambiente é essa planta. Ela tem vida, tem força, tem potencial imenso, mas o espaço que lhe foi dado para existir foi determinado pelas necessidades emocionais da mãe, não pelas suas próprias. Se a mãe precisava de um filho obediente, a criança aprendia a obedecer e chamava isso de amor. Se a mãe precisava de um filho que a admirasse, a criança aprendia a admirar e suprimia qualquer questionamento. Se a mãe precisava de um filho que não a superasse, a criança aprendia a se diminuir e acreditava que não merecia mais. O vaso foi colocado. A planta cresceu dentro dele. E agora, adulta, essa criança carrega o vaso por dentro. Não mais como imposição externa, mas como estrutura interna, como a forma que aprendeu a ocupar no mundo. O trabalho da individuação junguiana é essencialmente quebrar esse vaso por dentro e aprender, talvez pela primeira vez, a crescer livre. Quando uma criança cresce com uma mãe narcisista, seu ego se forma de maneira fragmentada. Ele aprende a se organizar não em torno das próprias necessidades, mas em torno da aprovação materna. Tudo que era genuíno, espontâneo e autêntico na criança e que a mãe não tolerava, foi empurrado para a sombra. A raiva foi proibida. O choro foi punido. A discordância foi tratada como ingratidão. A conquista própria foi minimizada. Esses conteúdos não desapareceram. Foram para o inconsciente. E no inconsciente eles continuam vivos, ativos, influentes. A sombra formada nesse contexto carrega não apenas a dor, mas também a força que nunca pôde ser expressa. A identidade que nunca pôde emergir. E porque esses conteúdos são inconscientes, eles se manifestam de forma indireta. Na escolha de parceiros que reproduzem a dinâmica materna, na dificuldade de impor limites, na sensação constante de não merecer amor sem condições. Jung dizia que aquilo que não conscientizamos se manifesta como destino. Para o filho da mãe narcisista, esse destino muitas vezes tem o rosto do abandono, da submissão ou da busca incessante por uma aprovação que nunca chegou da pessoa que mais importava. Existe uma dor muito específica que só quem viveu isso compreende. É a dor de ter amado alguém com toda a intensidade que uma criança é capaz de amar e ter recebido de volta um amor que tinha regras, limites e condições invisíveis. É a dor de ter se esforçado infinitamente para ser suficiente e nunca ter chegado lá. É a dor de ter confundido ansiedade com amor, controle com cuidado, manipulação com proteção. É a dor de não ter tido um lar emocional seguro no único lugar onde deveria existir um. E o mais cruel, é a dor de ter passado anos, talvez décadas, achando que o problema era você, que você era difícil demais, sensível demais, exigente demais, quando na verdade você era apenas uma criança. Uma criança que precisava de amor real e recebeu um substituto habilmente disfarçado. Quero que você ouça isso com toda a clareza. A ferida que você carrega não nasceu de uma fraqueza sua. Ela nasceu de uma ausência que não foi sua culpa. Você não falhou em ser amável. Você foi criado por alguém que não tinha capacidade de amar sem transformar o amor em poder. Isso é uma distinção que pode mudar tudo dentro de você. O ciclo mais devastador que a mãe narcisista instala na psique do filho não é a dor do passado, é a repetição no presente. Porque a criança que aprendeu que amor significa anular a si mesma vai buscar na vida adulta relações onde possa repetir essa equação. Não por masoquismo consciente, mas porque o inconsciente busca o familiar, busca o padrão que conhece, mesmo quando esse padrão dói. Jung chamava isso de compulsão à repetição, o movimento inconsciente de reencenar o drama original na esperança, sempre frustrada, de que desta vez o final será diferente.
O filho da mãe narcisista pode se tornar o eterno cuidador nas relações, aquele que se sacrifica e espera gratidão que nunca vem. Pode se tornar o parceiro que tolera o intolerável por medo de perder o amor. Pode se tornar o profissional que entrega demais e nunca se valoriza o suficiente. Em cada uma dessas dinâmicas, o eco da mãe está presente. Não ela mesma, mas o padrão que ela instalou. E esse padrão continuará se repetindo até que seja trazido à luz da consciência. Aquilo que você não conscientiza te domina. E o primeiro passo para sair do ciclo é reconhecer que você está dentro dele. Antes de falar sobre o caminho, preciso te dar um alerta direto. O processo de reconhecer a mãe narcisista pode despertar dois movimentos igualmente perigosos. O primeiro é a negação. Não foi tão grave assim, ela me amava do jeito dela. Essa frase pode ser verdadeira e ainda assim não invalidar a dor. O amor imperfeito existe, e o impacto do amor condicionado também existe. Negar um não apaga o outro. O segundo movimento perigoso é o oposto, a raiva que vira identidade. Tornar-se o filho da mãe narcisista como bandeira, como explicação para tudo, como razão para não avançar. A sombra não quer te ferir, quer ser vista. Mas ser vista não significa ser habitada para sempre. O caminho junguiano de individuação passa por 5 movimentos essenciais. Primeiro, nomear o que aconteceu sem minimizar e sem dramatizar. Segundo, separar a mãe real do arquétipo materno que você ainda busca inconscientemente. Terceiro, resgatar os conteúdos que foram para a sombra, sua raiva, seus limites, sua identidade genuína. Quarto, desenvolver uma relação com seu self, com o centro psíquico que nunca foi corrompido, que sempre soube quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Quinto, aprender a receber amor que não cobra. A individuação começa quando você para de fugir de si. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre quem você é. Diz que em algum lugar dentro de você existe uma voz que recusa continuar vivendo no inconsciente. Uma voz que quer entender, que quer curar, que quer ser livre. Essa voz é o que Jung chamava de chamado do self, o impulso mais profundo da psique em direção à totalidade, à integração, à vida plena. A mãe narcisista pode ter moldado seu vaso, mas ela não moldou sua semente. Sua essência permanece intacta, esperando condições para crescer. E essas condições você pode criar agora, não através de uma revelação instantânea, mas através de um processo honesto e contínuo de autoconhecimento. Cada vez que você nomeia uma dor em vez de engoli-la, você cresce. Cada vez que você impõe um limite em vez de se anular, você cresce. Cada vez que você escolhe uma relação baseada em respeito mútuo em vez de repetição do padrão antigo, você cresce. Este canal existe para acompanhar esse processo, para ser uma voz que te convida a olhar para dentro sem medo. Porque aqui acreditamos, com Jung, que a consciência é o ato mais corajoso que um ser humano pode realizar. Isso é o chamado interior, e o seu chamado já começou.